e foi também um desafio que eu sofri, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu fui errando e aprendendo. O que eu quero dizer com errando e aprendendo? Eu adquiri muita experiência em vários quesitos na minha vida. E aqui tá uma frase que eu, inclusive, botei uma estrelinha aqui, né? Eu não sei exatamente quem falou essa frase, mas é mais ou menos assim: eu gosto de passar por situações que nunca passei para eu aprender coisas que eu nunca aprendi, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a ti, eu quero agradecer a minha audiência e dizer que é um prazer muito grande eu estar voltando a gravar vídeos, eu estar voltando a compartilhar meus conhecimentos, que é uma das possibilidades que a gente vive hoje nessa era digital, nessa era moderna. Eu tenho aqui um tripé e o tripé tem um controle remoto, meu celular tá plugado nesse tripé e eu consigo dar play com esse controlezinho. Então é só uma bobagem que eu não tinha quando eu gravava meus vídeos antigos, agora eu tenho. E além disso, a gente tem a possibilidade de estar aqui tendo um contato mais direto, né? Então isso é espetacular pra mim. Eu quero deixar isso bem claro logo de cara, né? E aqui a ideia desse vídeo, o intuito desse vídeo é mostrar tudo o que aconteceu na minha vida nesses últimos meses. Eu parei de gravar vídeos por algum tempo, né? Já faz alguns meses, uns 7, 8 meses que eu, mais ou menos, tá? Que eu não posto mais nada no canal, porque aconteceu muitas coisas na minha vida, aconteceram. Eu me mudei, eu tô morando em Toronto agora, no Canadá, e aqui eu vou explicar um pouco do que aconteceu, o que eu aprendi, o que tá mudando no canal e toda essa nova estruturação. Então eu quero trazer tudo isso. Mas antes, claro, se tu não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Freimuth e aqui nesse canal eu tenho a missão de te ajudar a ter mais tempo produtivo no dia. Isso é, aquele tempo que tu tem energia e tu tem clareza mental. E alguns podem perceber, eu alterei um pouco o propósito do canal e eu vou explicar por quê, eu vou explicar como que isso aconteceu, como que esse processo de mudança aconteceu nesse vídeo. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Então aqui eu tenho, como sempre, um mapa mental, faz parte da minha aula, faz parte da minha didática. Eu acho que fica um vídeo mais fluido, mais bonito, enfim. E eu vou falar aqui então da minha mudança ao Canadá e as alterações estruturais no canal. Então eu vou começar falando sobre a retomada das informações anteriores, o que eu estava fazendo antes de parar de gravar os vídeos, né? E como é que estava esse meu processo. Depois eu vou falar das alterações que o canal teve, eu vou falar... eu estou em processo de montagem de uma nova identidade visual, então teve algumas alterações, né? Vou falar também da minha mudança para Toronto, de como foi esse processo da minha mudança e o que impactou no meu sono, na minha rotina, no meu tempo produtivo, na minha rotina de alta performance. Depois, por fim, eu vou falar das projeções para o futuro do canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre as informações anteriores. Para ti que não me conhece, tem um vídeo que eu expliquei como Leonardo Freimuth começou, por que eu falo sobre sono. Na época, esse vídeo foi gravado não faz um ano, foi em dezembro do ano passado. A gente está em 2020, a gente está em novembro de 2020. Esse vídeo foi gravado em dezembro de 2019. Então, é um vídeo que não é antigo, ele é atual. Eu contei toda a minha história, como que eu cheguei onde eu cheguei, né? E por que eu falo sobre sono. E aqui eu também vou falar por que eu alterei um pouco essa diretriz do canal. Eu falo também sobre mais coisas, né? Vou explicar aqui. Então, se tu não assistiu esse vídeo, assiste. Eu consigo dar play aqui, inclusive, né? Olá. Essa ferramenta é bem interessante. Então assiste lá, vou deixar o link aqui embaixo. E aí, por que eu falo sobre sono, né? Vamos retomar tudo isso. Ele é um assunto importantíssimo para alta performance. O sono impacta diretamente na nossa energia, no nosso humor, no nosso bem-estar, na nossa saúde, na nossa produtividade, na nossa qualidade de informações, de atuações no dia, né? A gente consegue tudo, basicamente tudo a gente faz muito melhor quando a gente tem um sono reparador de fato durante a noite. Então, a gente tem um sono
que não é bom, a gente prejudica completamente o próximo dia. E quando a gente tem um sono excelente, a gente pode ter um dia excelente, é um dos critérios para isso. Então, eu falo sobre isso porque é um assunto importantíssimo para alta performance. É muito fácil de mudar a vida de alguém quando eu ensino técnicas para melhorar o sono da pessoa, por exemplo, técnicas, só o simples fato da gente entender como que a luz atua no nosso corpo, como que a luz branca atua no nosso corpo quando a gente evita a luz de frequência azul antes de dormir. Só esse fato já vai mudar completamente o sono da pessoa que aprende sobre isso. Também tem questões de barulho, questões de ciclo circadiano, de alimentação. Tudo isso são conceitos muito simples de ensinar para alguém e que eles têm poder muito grande de alterar a rotina da pessoa e a vida da pessoa. Então é por isso que eu escolhi sono. Esse é um dos aspectos que eu escolhi. Também é um assunto totalmente inexplorado no Brasil, não tem basicamente ninguém que esteja falando sobre sono. Tem algumas poucas pessoas, eu tô falando no meio digital, obviamente, né? Tem algumas pessoas que falam sobre sono, que ensinam sobre sono, mas geralmente eles são voltados ou para ensinar profissionais da área da saúde a como cuidar dos seus pacientes, como tratar o sono dos seus pacientes, ou então eles falam sobre insônia, e eu falo de um sono que é mais geral, assim, que eu não falo, eu não falava, hoje eu não falo, né, pra pessoas que têm insônia. Na época eu falava, eu vou explicar um pouco essa alteração, mas então existe profissionais que falam sobre isso, só que são pouquíssimos, então é um assunto totalmente em aberto no Brasil, que a população mundial basicamente vive uma epidemia de falta de sono, e isso é muito sério, muito grave, tem consequências drásticas na vida das pessoas. E além disso, obviamente, tem uma abundância de informações muito grande lá fora, aqui fora, no caso, né? Eu não tô mais no Brasil, mas eu falo para pessoas do Brasil, então fora do Brasil tem uma abundância muito grande de informações e isso é muito bom porque eu consigo pegar essas informações de uma qualidade alta, né? E consigo traduzir basicamente e trazer um conteúdo de excelência para todo mundo. Vou só arrumar a câmera aqui. Então, acabei de retomar tudo que acontecia no canal, por que eu falo sobre sono. Se tu não assistiu o vídeo do Leonardo Freimuth aqui como eu comecei, dá uma olhada lá. E é isso, então, vou falar agora das alterações que eu fiz no canal. Eu tô voltando a postar conteúdos semanais, só que com algumas alterações importantes, tá? Então, o problema nessa abordagem antiga, né? Qual é o problema de eu falar somente sobre sono, falar de uma maneira mais geral? Um dos problemas é que eu nunca tive insônia e eu nunca tive dificuldade para dormir. Eu acredito que nesse meio digital é interessante as pessoas serem transformadas pelo conhecimento que adquiriram e dessa forma ensinar como atingir essa transformação para as pessoas. E eu sou uma pessoa que estudei muito sobre alta performance, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como eu posso melhorar a minha produtividade, a minha performance mental, minha clareza mental, como que eu consigo ter mais tempo produtivo no dia, como que eu consigo fazer mais coisas, atingir mais resultados no dia. E é isso que eu quero falar. Eu não quero falar sobre insônia, né? Não que eu não vá falar para pessoas que tenham insônia, mas não é o meu foco, entendeu? Então, eu nunca tive insônia, nunca tive dificuldade para dormir. Eu já gravei alguns vídeos no canal antigos que falam para pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, a insônia é um assunto fácil de lidar na teoria, né? Teoricamente, eu posso ensinar algumas coisas para as pessoas sobre a higiene do sono, sobre como dormir melhor. A pessoa, teoricamente, consegue lidar com a insônia, se não for uma insônia muito crônica, que exige tratamentos clínicos. É um assunto fácil de lidar, né? A maioria das respostas são simples e há a chance de impactar muita gente, porém, eu nunca tive a experiência nisso. Então, eu não tenho insônia, eu nunca tive insônia. É uma coisa que eu vou evitar de falar mais diretamente para quem tem insônia aqui no canal. Não que se tu tem insônia, pode seguir me acompanhando, tu vai se beneficiar dos conteúdos da mesma forma, mas o meu foco agora tá levemente alterado. Então,
que eu quero dizer com levemente alterado? Eu quero falar para pessoas que nem eu, entre aspas, né? Quem são as pessoas que nem eu? São as pessoas que buscam alta performance. Então, eu sou um cara que busco sempre elevar minha performance, elevar meu nível de performance, elevar meu nível de produtividade para atingir mais coisas no meu dia, para ser mais eficiente. É para essas pessoas que eu quero falar, né? Eu quero falar para as pessoas que sejam apaixonadas pelo seu trabalho, que trabalham, seja no âmbito digital ou numa empresa também. Eu quero que elas sejam apaixonadas a ponto de quererem ter mais tempo produtivo no dia para atingir mais resultados no dia delas. Então, eu sou assim e eu consigo ensinar as pessoas a terem mais tempo produtivo para atingirem mais coisas no dia, né? Então, se possível, essa pessoa trabalharia ainda mais do que já faz. Então, se possível, eu trabalharia quase que, não digo 24 horas no dia, eu gosto de ter meus intervalos, mas eu sou workaholic de verdade, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ler, de estudar, porque eu sei que além do meu conhecimento que eu consigo aplicar a mim, eu consigo compartilhar aqui no YouTube, consigo impactar a vida das pessoas e isso me fascina, basicamente. Então, além disso, eu também quero falar para pessoas que buscam impacto, buscam impactar pessoas, buscam se conectar com pessoas, não precisa ser produtor de conteúdo, mas de repente, na empresa que trabalha, aprende coisas e compartilha com pessoas e querem compartilhar, querem ajudar. Então, essa é a conexão, é a beleza do século XXI, é o século, na minha opinião, do compartilhamento, né? Então, geralmente essas pessoas buscam impacto por meio da internet, mas também não necessariamente por meio da internet, mas enfim, então esse é o meu perfil de pessoa que eu estou falando. Se tu se encaixa nisso, parabéns, tu tá no lugar certo. Segue me acompanhando, vai ter muita novidade ainda, né? Se tu não se encaixa muito nisso, saiba que eu estou falando pra te ajudar a ter mais tempo produtivo no dia, para ter mais eficiência no teu dia, beleza? Então, a minha missão atual, retomando aqui, eu vou falar isso em todos os vídeos, né? Basicamente, nos meus vídeos de entrada, eu ensino pessoas comuns a terem mais tempo produtivo no dia. E o que é o tempo produtivo? O tempo produtivo é o tempo livre, com energia e com clareza mental. Então, não basta ter só tempo livre, né? Por exemplo, assim, tu tem uma atividade que tu faz em 2 horas. Se tu fizer a atividade em 1 hora, tu vai ter 1 hora livre, mas o que tu vai usar nessa 1 hora livre? Se tu não tiver basicamente nada pra fazer, não vai funcionar tu ter um tempo livre, entendeu? Então, eu vou falar pra pessoas que queiram, que tem muita coisa pra fazer, que se consideram ocupadas no dia e que muitas vezes elas acham que se trabalhar 16, 18, 20 horas no dia e dormir 4, elas vão ter esse tempo produtivo, mas na verdade essas últimas 4 horas talvez elas estejam com a energia completamente esgotada, com a clareza mental completamente esgotada, vão fazer muitos erros, vão cometer muitos erros basicamente, então não vai ser bom para elas, não vai ser legal. Então eu ensino elas a terem mais tempo produtivo, significa que além de tempo, elas têm energia nesse tempo e elas têm clareza mental. Então eu vou falar daqui a pouquinho na próxima linha aqui como que eu ensino as pessoas isso. Mas é basicamente ser mais eficiente. Então, se a pessoa consegue fazer mais coisas em menos tempo, ela é mais eficiente. E como é que eu ensino as pessoas a terem mais tempo livre? Essa garrafa é nova também. Parece um galãozinho. Ela é um galãozinho, né? Mas cabe 2 litros aqui dentro. Se hidratar, que é importante, né? Uma das coisas mais importantes, inclusive, se tu tem estado cansado no teu dia, muito possivelmente também pode ser pela falta de água. Mas isso é outro assunto. Então, veículos e caminhos que eu utilizo para fazerem as pessoas terem mais tempo livre. O primeiro de tudo o assunto que me fascina, que eu me especializei nesses últimos anos, é a otimização do sono. Otimização do sono. O que é a otimização do sono, né? Coloquei uma figurinha aqui. Basicamente, é tu dormir de forma mais eficiente para tu atingir
a mesma energia, o mesmo potencial no teu próximo dia. Então, por exemplo, se tu dorme, de repente, 8 horas e tu acorda de uma maneira que tu tem energia no próximo dia, talvez tu possa dormir 7 horas com uma eficiência maior e ter ainda o mesmo potencial de energia no teu próximo dia. Ou então, se tu já dorme 7 horas, talvez tu possa dormir as mesmas 7 horas de uma maneira mais eficiente para que tu tenha mais energia, mais clareza mental no teu próximo dia. Então, eu ensino técnicas para otimizar o sono, né? Eu venho de uma escola, né? Eu fiz engenharia de produção e na engenharia de produção a gente aprende muito o conceito de otimização de alguma coisa. O que é a otimização? É tornar ótimo, né? Então, o nosso objetivo aqui é tornar o nosso sono ótimo. O nosso sono ótimo seria o melhor sono que a gente pode ter. A gente sabe que não existe um sono ótimo, né? Não existe um sono que a gente já tá da melhor maneira possível. Sempre a gente pode fazer alguns ajustes para tornar ele mais ótimo, né? Não existe a palavra mais ótima, mas na engenharia de produção a gente leva isso muito a sério, mas aqui eu posso falar para vocês a otimização do sono que vocês vão entender que é tornar o sono melhor, cada vez melhor. Então, esse é o primeiro conceito que eu vou ensinar aqui no canal, que é uma grande perna do canal, né? O canal vai ter 3 grandes pernas. A primeira é a otimização do sono, a segunda vai ser gestão e potencialização de energia. Então, não basta eu dormir de forma eficiente se eu gasto toda a minha energia de formas que não são úteis para mim, de repente, não sei, redes sociais, ou enfim, muito estresse, ou muitos problemas, muita falta de clareza. Eu vou falar um pouco sobre gestão de energia, como que eu posso gerir a minha energia ao longo do dia para chegar ao fim do dia ainda com energia, né? E também formas de potencializar a energia, por exemplo, tirar uma soneca lá depois do almoço, a power nap, que eu já falei nos vídeos anteriores, posso falar um pouco mais no canal também, meditação, enfim, tem 1000 formas de potencializar a tua energia que tu carregou. É como se tu estivesse carregando as tuas baterias durante a noite, e aí a otimização do sono é como se tu tivesse um super carregador que tu carrega as tuas baterias muito rápido, de uma forma muito eficiente, e aí ao longo do dia tu tem a barrinha de energia cheia e tu vai usando ela, tem que usar de uma forma inteligente. Então isso é a gestão de energia e também potencialização de energia, que seriam mini carguinhas para tu chegar no final do dia ainda com tempo produtivo, com energia, com clareza mental. E o próximo assunto aqui, que é a grande novidade que eu vou trazer para vocês, né? É o conceito novo, que na verdade não é tão novo, tem pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. Eu não sei exatamente se tu já ouviu falar do conceito de biohacking, né? O que é um hacker? Um hacker é aquele que foca muito num determinado assunto e até entender ele de forma profunda e vai lá e hackeia tudo aquilo para fazer a própria forma de desenvolver aquilo. Então, um hacker da internet, que é o que a gente geralmente conhece, ele altera estruturas dos programas ou no que ele estiver focando para tornar aquilo de uma forma diferente. Então, o que é um biohacker? Um biohacker é aquele que trabalha na otimização da própria biologia. E o que é a otimização da própria biologia? É eu entender de que forma o meu corpo funciona, entender conceitos de fisiologia, de química, conceitos de neurociência, para entender como que o meu cérebro funciona, como que o meu corpo funciona, por que eu preciso beber água. O nosso corpo é feito de mais de 50% de água. Formas de otimizar a nossa própria biologia para a gente ter mais performance, mais saúde, mais longevidade, mais energia, para a gente ser uma pessoa mais eficiente, basicamente. Para que a gente quer ser mais eficiente? Para a gente ter mais tempo produtivo no dia, que é aquele tempo com energia e com clareza mental. Então, esse é um conceito muito famoso fora do Brasil, que no Brasil não é tão difundido assim. Mas eu vou trazer várias aulas sobre isso, fundamentos práticos,
para tu aplicar no teu dia, para tu atingir esse objetivo de ter mais produtividade, de ser mais uma pessoa com mais tempo produtivo no dia, tá? Então aqui também outros conceitos que eu vou falar, não de forma tão profunda, mas também podem ter vídeos sobre isso e comentários sobre isso, gestão de tempo, né? De que forma tu pode fazer uma gestão do teu tempo para tu ter tempo, né? Porque às vezes a gente tem tempo, a gente trabalha de forma errada no nosso tempo e a gente acaba usando mal o nosso tempo, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar sobre eficiência na rotina, né? Isso aqui até está inserido dentro de outras vertentes, mas de que forma a gente pode tornar nossa rotina mais eficiente. A gente pode criar, por exemplo, procedimentos. Se a gente faz todo dia a mesma coisa, por que a gente não cria um procedimento para aquilo? É um assunto bem importante também que eu vou falar. E claro, sobre hábitos. Então, hábitos são uma das coisas mais importantes que a gente pode ter para tornar tudo de forma mais fácil que seja feito, tá? Então, esses são os veículos e caminhos para a gente atingir a missão atual do canal, que é ter mais tempo produtivo no dia, tá? Então, para quem eu falo basicamente para essas pessoas que sejam que nem eu, né? Que buscam alta performance, sejam apaixonadas pelo seu trabalho, trabalhariam ainda mais se possível, buscam impactar pessoas, né? Então, basicamente, essas pessoas que querem ter mais tempo produtivo no dia, claro, com mais energia, mais clareza mental, mais eficiência nas suas rotinas e na sua vida, né? Já falei bastante sobre isso. Então, essas pessoas que querem viver em alta performance por um objetivo específico, né? Qual é o objetivo específico? Bom, cada um tem o seu, né? Crescer e desenvolver a sua empresa, né? Para empreendedores, para produtores digitais de conteúdo, para profissionais liberais, enfim. Todo mundo que quer crescer e desenvolver essa empresa, pode ser que seja um objetivo teu. Pessoas que querem alavancar a sua carreira, né? Se tu quer ser promovido, tu é um executivo, tu busca crescer na escala da tua empresa e tu quer ter mais tempo produtivo, tu quer ter alta performance, eu também posso estar falando para ti. Tu quer muitas vezes desenvolver uma habilidade nova, né? Então tu quer ter mais tempo produtivo para conseguir estudar, para conseguir focar nessas novas habilidades. Também é uma pessoa possível aqui no canal que eu esteja falando. E os estudos, para quem tem estudos específicos, né? Por exemplo, tu tá estudando para passar no vestibular, tu tá estudando para passar em concurso, ou então tu tá estudando simplesmente conceitos de ciência, nutrição, fisiologia, aprendizagem acelerada, como se aprende mais rápido, biohacking, enfim, qualquer estudo específico que tu esteja tendo. Pode ser que tu queira ter mais tempo produtivo, pode ser que tu queira ter mais clareza mental, pode ser que tu queira saber como que eu consigo fixar melhor os conteúdos que eu esteja aprendendo. Então, também é uma potencial pessoa aqui para estar me assistindo, para estar aprendendo aqui e trocando ideias, tá? Então, o que se mantém aqui no canal? Os vídeos profundos, né, desse estilo. Agora eu alterei a ferramenta aqui de fazer mapa mental, essa ferramenta é mais bonita, tem mais opções aqui, né? Então os vídeos profundos vão se manter, né, com os mapas mentais. Inclusive, se tu gosta desse formato, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Se tu gosta, já dá o joinha aí se tu tá me acompanhando. Mas é isso, mapas mentais. As aulas teóricas completas vão ter também. Eu já fiz várias aulas e vou continuar fazendo. Acho que aulas é a maneira mais eficiente de ensinar para alguém um conceito que no fundo é prático. Então, eu ensino por que aquilo existe e no fim da aula, conceitos práticos, né? Inclusive também aulas mais práticas e para a felicidade de muitos, eu vou retomar aqui a série Mitos do Sono, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. E além disso também que se mantém informações de qualidade, artigos científicos, livros, linguagem complexa, simplificada. É um dos meus valores aqui no canal, é aprender com os melhores do mundo, aprender com as maiores fontes do mundo, com os maiores experts em sono, em biohacking, e entender o que eles estão falando, por que eles falam sobre isso, quais são os artigos científicos que foram feitos na área, quais foram os livros que foram escritos sobre isso. Eu vou lá, leio quais foram os podcasts, né? Então, é uma linguagem muitas vezes complexa
que eu simplifico aqui e trago nessa forma mais didática, beleza? Então isso é o que se mantém, essas foram as alterações do canal. E agora vamos falar sobre a minha mudança para Toronto, né? Aqui é uma fotinho de Toronto. De fato, esse aqui é Toronto, essa aqui é a CN Tower, uma torre que lá em cima aqui, ele é o ponto mais alto da América do Norte, inclusive fica mais alto do que tudo, né? Todo o Canadá, todos os Estados Unidos, não tem nenhum ponto mais alto do que essa torre. E dá pra subir lá, eu já fui. É bem bonito, é uma cidade basicamente maravilhosa, né? Então, eu vou explicar o que aconteceu, por que eu me mudei pra cá. Não vou, vou ser um pouco breve aqui, só pra contextualizar o que aconteceu comigo, né? Então, foi uma viagem muito bem planejada, retomando só sobre mim. Eu estava trabalhando, me formei em engenharia de produção em Porto Alegre, estava trabalhando numa indústria na minha área, estava feliz, só que eu queria dar um passo a mais, eu queria ter uma viagem internacional, aprender uma língua nova, que é o inglês, e escolhi Toronto. Estava planejando essa viagem lá, mais ou menos de 1 a 2 anos já planejando, e eu cheguei aqui em março desse ano de 2020, eu estou em novembro de 2020, eu cheguei em março, então vai fazer 8 meses agora, e eu cheguei aqui nos últimos dias de inverno. Então, eu peguei ainda os dias de neve, né? Isso aqui também é Toronto, se eu não me engano. Peguei alguns dias de neve aí. Eu nunca tinha visto neve, né? Então foi interessante pra mim. Só que 3 dias depois que eu cheguei aqui, o Canadá fecha as fronteiras. 3 dias depois. Então, por causa do coronavírus, né? Covid-19. O Canadá fechou as fronteiras, os estabelecimentos se fecham, a cidade se torna vazia. E todos ficaram presos dentro de casa de uma hora para outra. E eu tinha recém-chegado num país novo, com uma língua nova, com tudo novo, sem entender nada. E foi assim que eu cheguei em Toronto, né? Essa foi minha mudança para Toronto. E aqui eu vou falar um pouco sobre as alterações que eu tive no meu sono e na minha rotina, né? Isso aqui que é o que realmente importa, né? Por que eu tô falando sobre Toronto? Porque eu aprendi muita coisa e essas coisas eu vou compartilhar com vocês aqui no canal, né? Então, basicamente, nova rotina, novos hábitos, novos desafios, e foram muitos desafios. Por exemplo, eu cheguei aqui e eu estava morando com mais 2 amigos em uma casa pequena, né? Então, qual é o problema disso? A temperatura da casa era única, né? Era inverno, então estava fazendo negativo na rua, e dentro da casa, geralmente todas as casas basicamente tem calefação, tem aquecedor, e a nossa casa era controlada, a temperatura era controlada pelo pessoal de cima, então a gente não controlava a temperatura era comum, geralmente era quente, e a gente sabe que o sono é prejudicado por calor, né? Então era algo que muitas vezes me incomodava, enfim, era um desafio, tô falando dos meus desafios que eu tive aqui. A iluminação também era uma iluminação comum, a gente tinha um quarto aberto com uma sala e tudo mais, e às vezes as luzes ficavam ligadas, e a gente sabe também que a luz prejudica o sono, principalmente de noite. A luz com frequência azul, ela prejudica o sono, ela prejudica a nossa produção de melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Então a luz também me atrapalhava, e claro, barulhos, né? Então eu passei a desenvolver novas técnicas. Aqui, por exemplo, eu comprei isso aqui, que é uma máscara de dormir, né? Comprei, claro, isso foi ao longo da minha estadia aqui, comprei esses AirPlugs, que são tampões de ouvido. Esse aqui, inclusive, é de extrema qualidade. Enfim, desenvolvi algumas formas de lidar com tudo isso para não deixar o meu sono prejudicado por conta desses desafios que eu estava enfrentando, né? Além disso, a alimentação no país era muito diferente, é muito diferente, né? Então, eu comecei a entender como os preços funcionavam, né? Eu cheguei aqui, tava com um novo orçamento, novos hábitos alimentares,
E, inclusive, existem lojas de donuts em cada esquina. Donuts são aquelas rosquinhas que a gente vê nos Simpsons, que geralmente os guardinhas, os guardas, os policiais estão sempre comendo umas rosquinhas e tal. Isso é real. Aqui na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos é bem comum. O pessoal come muito donuts aqui. Então é extremamente normal comer isso e eu comecei a talvez achar que também era normal, que eu também deveria fazer, sabe? Então eu tava sendo alterado, meu comportamento estava sendo alterado pelo país que eu tava vivendo, né? Que eu tô vivendo. Claro, agora já me acostumei, mas. E aí isso desencadeou uma ansiedade em mim. Olha, quem diria, o Léo vivendo ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, que sempre soube, não sei se sempre é uma palavra forte, mas eu tendencialmente nunca tive problemas, muitos problemas com ansiedade. Agora eu também já passei por alguns problemas de ansiedade, isso já afetou o meu sono. Então, por que eu tava enfrentando a ansiedade? Eu tava ficando muito tempo dentro de casa, ainda aprendendo muita coisa nova, né? Claro, é um país novo. A língua não é a língua nativa, não é a minha língua nativa. Eu já estava há bastante tempo aprendendo inglês, né? Estudando inglês. Já estava com inglês bom, entendia bem, mas, claro, depois de 8 meses aqui no Canadá, o meu inglês está muito melhor, a minha fala está muito melhor. No início, não estava tão bom ainda. E é uma coisa que nos deixa ansiosos. Às vezes a gente quer dizer uma coisa, a gente quer conversar com alguém, a gente quer comprar alguma coisa, a gente quer preciso ir no banco fazer cartão com uma conta bancária, preciso comprar um celular, fazer um plano de celular, preciso conversar com pessoas para fazer coisas que seriam normais em português. Em inglês não é tão normal assim. Aquilo me deixava um pouco apreensivo e estimulava a minha ansiedade, né? E claro, menos amizades, menos comunicação. É um país, o Canadá, em geral, assim, as pessoas são um pouco mais frias. Por exemplo, na rua, não é tão normal tu conversar com pessoas aleatórias. No Brasil isso é mais normal, a gente é mais comunicativo, a gente fala mais, a gente ouve mais, a gente faz mais piada, e o canadense é mais fechado. Isso eu estranhei um pouco, né? Além disso, a minha rotina de exercício estava alterada, eu não estava fazendo exercício, eu cheguei aqui, as academias fecharam, então tudo isso foi alterado e isso me levou a ter um sono prejudicado, né? Então, o que me prejudicou? A minha energia, o meu humor, a minha performance. A gente sabe que o sono impacta em tudo isso e foi aí que eu desenvolvi essa ansiedade, que aos poucos eu vou contando para vocês como é que eu lidei com isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive todos esses desafios, né? E além disso também, mudanças drásticas podem alterar hábitos enraizados. O que eu quero dizer com isso? Que eu tinha vários hábitos enraizados que já faziam parte da minha vida. O que eu falo com hábitos enraizados? Exercícios físicos, meditação, yoga, gestão de estresse, alimentação. Tudo isso era muito equilibrado na minha vida. Eu praticava exercícios físicos quase todos os dias, há muito, muito tempo já, praticava meditação, yoga, meu estresse era bem controlado, né? Isso que eu já tinha vários hábitos e que com essa mudança drástica de um país, eu alterei tudo isso e foi também um desafio que eu sofri, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu fui errando e aprendendo. O que eu quero dizer com errando e aprendendo? Eu adquiri muita, muita, muita experiência em vários quesitos na minha vida. E aqui tá uma frase que eu, inclusive, botei uma estrelinha aqui, né? Eu não sei exatamente quem falou essa frase, mas é mais ou menos assim: eu gosto de passar por situações que nunca passei para eu aprender coisas que eu nunca aprendi, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Comecei a passar por várias situações que eu nunca tinha passado antes, e eu comecei a aprender muitas coisas que eu jamais aprenderia se eu não tivesse passado por todas aquelas situações que eu nunca passei. Então, é uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi em algum lugar, eu não sei exatamente quem falou, e eu gostei, gravei essa frase, e eu carrego comigo hoje. Sempre que acontecem coisas novas na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes, eu sempre tento trazer pelo lado de que eu vou aprender algo que eu nunca aprendi antes, possivelmente, né? Então,
novas formas de adaptação com o meu sono, com a minha alimentação e com a minha energia, né? Então, são nos momentos difíceis que a gente precisa focar, que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, né? Com o meu sono sendo alterado, a minha alimentação sendo alterada, eu preciso olhar para aquilo lá, eu preciso entender o que estava acontecendo naquilo, preciso entender de que forma eu posso melhorar aquilo e é dessa forma que eu vou crescer e que eu vou evoluir, tá? Então, esse foi o errando e aprendendo, né, que eu quis dizer aqui com a minha alteração no sono e na rotina. Então, eu vou falar aqui no canal sobre como otimizar o sono, né, as pessoas têm essas dúvidas. Eu já passei por várias situações novas nesses últimos 8 meses, situações com luz, com barulho, as rotinas podem sempre ser mais eficientes, né? Isso tudo a gente consegue otimizar o sono, otimizando esses fatores que vão influenciar diretamente no nosso sono, como a luz, barulho, rotinas, temperatura do quarto, como eu falei, o nosso sono ele é muito mais eficiente quando tá uma temperatura mais baixa, né? Com hábitos positivos, né? Higiene do sono, comendo num horário apropriado, tendo um processo de relaxamento antes de dormir, são vários hábitos positivos que influenciam no nosso sono. Conhecendo o nosso cronotipo, o que é o cronotipo? Tu é uma pessoa mais matinal, tu é uma pessoa mais noturna? Se tu é matinal, tu deveria acordar mais cedo, tu deveria dormir mais cedo, que biologicamente isso vai te fazer bem, tu vai conseguir ter um sono mais eficiente e vice-versa, se tu é uma pessoa noturna também, tu deve procurar dormir naquele horário que te faz melhor, isso se chama cronotipo, eu vou falar bastante sobre isso no futuro. Ciclos de sono, né, tu pode entender, ciclos de sono é um dos principais conceitos aqui de otimização do sono, até posso botar uma estrelinha aqui, será que a estrelinha vai estar fácil aqui de achar? Enfim, ciclos de sono é um conceito muito importante para otimizar o sono. Outras formas de otimizar o sono, né? São perguntas muito comuns que eu recebo, que as pessoas perguntam: que horas eu devo acordar? Quantas horas eu preciso dormir? Como me tornar uma pessoa mais matinal? A gente sabe que isso é difícil, mas é possível, né? Teoricamente, tu tem uma predisposição genética, se tu já é uma pessoa matinal, talvez tu seja matinal por natureza. A nossa sociedade, ela impõe para muitas pessoas ser muito mais matinal do que elas realmente são, né? Mas existe sim formas de se tornar mais matinal. Como acordar com energia, né? Como é que eu acordo desperto? Tem pessoas que acordam e estão muito para baixo, que estão naquela pegada de vou dormir mais um pouco e tal. Como que eu acordo com energia? Como lidar com a ansiedade antes de dormir? É um conceito bem interessante que eu aprendi bastante aqui no Canadá nesses últimos meses. A gente vai falar sobre isso também. Então, tudo isso são formas de otimizar o nosso sono. E o que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com todo esse conhecimento que eu adquiri? O que eu vou fazer com toda essa experiência? Eu vou compartilhar, eu vou explicar para vocês, por exemplo, que se tu comprar uma máscara para dormir, por exemplo, o meu quarto, ele pega sol de manhã. Aqui no verão tava amanhecendo perto das 5 horas da manhã e eu não conseguia bloquear as luzes da forma que eu gostaria de bloquear. Então comprei essa máscara, que é uma máscara, depois eu vou falar mais sobre ela, é uma máscara incrível, não precisa comprar essa daqui, até porque não sei se entrega no Brasil, enfim. Mas se tu bloquear a luz na fonte, na própria fonte, no teu olho, tu consegue ter um sono melhor. Então isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, que eu já sabia, mas que eu coloquei em prática aqui. Quando a gente coloca em prática alguma coisa, a gente enraiza muito mais aquilo, né? Então eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá? Então essas foram minhas alterações no sono, na rotina. E agora eu vou falar sobre as projeções para o futuro do canal. Então, falando das projeções aqui, um vídeo de qualidade por semana é a minha proposta para vocês, é o meu compromisso, basicamente, com esse canal, é publicar um vídeo de qualidade por semana. Por enquanto, no futuro eu quero aumentar essa frequência.
eu vou ter a retomada da série Mitos de Sono, né? Muitas pessoas me pediam para continuar essa série, né? Existem muitos mitos de sono, né? Existem muitos conhecimentos errados que já estão enraizados na cabeça das pessoas, né? O primeiro vídeo da série foi eu preciso dormir 8 horas, né? As pessoas pensam que precisam dormir 8 horas obrigatoriamente. Isso é um mito, né? É o primeiro e o principal mito de sono, talvez. E aqui tem vários outros que já estão no meu schedule de postagem dos mitos de sono. Além disso, mais fontes, mais compartilhamentos. Aqui no Canadá, eu conheci várias pessoas, vários podcasts, pessoas novas pelo meio digital, né? Eu conheci e eu consegui enxergar que existe uma infinidade de conteúdos. Na verdade, eu já enxergava isso, mas eu tinha lá os meus conteúdos focados, por exemplo, nesse livro aqui que vocês devem lembrar, né? Porque Nós Dormimos, do Matthew Walker. O Matthew Walker é esse carinha aqui, para quem nunca viu ele. Ele é um dos maiores cientistas de sono que existem hoje, né? Mas além dele tem vários outros profissionais que falam sobre isso. Tem profissionais que falam de biohacking, tem várias fontes que eu vou buscar as mais completas e eu vou, sempre que possível, colocar as fontes que me trouxeram aquela informação para gravar aquele vídeo, aquela aula nos vídeos. Então, basicamente é isso. Se tu quer saber como eu pretendo deixar meu legado impactar as pessoas, tu quer saber como eu pretendo deixar o meu legado e impactar as pessoas, me segue nas redes sociais, né? O meu Facebook e o meu Instagram, Leonardo Freimut. Eu tenho um grupo no Telegram. Esse grupo no Telegram eu posto o resumo das aulas, eu posto áudios exclusivos lá, áudios que eu tô pensando, de ideias que eu tive, de formas de tornar a nossa rotina mais eficiente, de arranjar mais tempo produtivo no nosso dia pra gente ter mais energia, mais clareza mental. Eu posto áudios lá, né? E o link do Telegram tá na descrição. Então, o vídeo hoje foi isso, né? Foi um vídeo mais introdutório. Eu sou o Leonardo Freimut e se tu quiser seguir me acompanhando, te inscreve no canal. Eu tô desacostumado a falar assim, né? Porque faz muito tempo que eu não gravo vídeos. Mas é isso, agora eu tenho um controlezinho pra finalizar o vídeo e é isso. Valeu!